Super Esporte ao vivaço, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2014. A gente faz um breve intervalo e volta já. É já. Muito bem, a gente já começa o Super Esporte falando de Libertadores da América. Ontem, 2 clubes brasileiros entraram em campo. Em Curitiba, o Atlético Paranaense venceu o The Strongest da Bolívia por 1-0. O gol do jogo foi marcado pelo volante Paulinho Dias. A partida também contou com o retorno de Adriano depois de 2 anos aos gramados, desta vez com a camisa do Furacão. Já em Montevidéu, no Uruguai, o Grêmio conseguiu ótima vitória fora de casa contra o Nacional. O placar do jogo também foi de 1-0 e o autor do gol foi o paraguaio Riveros. Agora, a derby. Domingo tem mega clássico pelo Campeonato Paulista. Palmeiras, Corinthians se enfrentam no Pacaembu. E agora a gente vê uma matéria super especial com personagens que fizeram história desse duelo. A reportagem é a de Alexandre Silvestre. Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu vai ferver no próximo domingo. Será palco de mais um Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, clássico de incrível tradição e rivalidade. Com a palavra, a partir de agora, aqueles que estiveram lá dentro. Para o corintiano é como se fosse a final da Copa do Mundo. É uma rivalidade que mexe com todo mundo, muda as situações de muita gente. Treinador ganha status, o jogador vira herói. Acho que do estado de São Paulo, o único que não pipoca para o Corinthians é o Palmeiras. Eu sempre pensei assim, é o que encara de igual para igual mesmo. O céu e o inferno está muito perto, né? Com um erro ele pode ser crucificado, né? Ter um peso, carregar um peso por um bom tempo. E se ele também conseguir o êxito, vai ser reverenciado também por um bom tempo. O ex-atacante do Palmeiras, Magrão, experimentou o primeiro derby dele quando tinha 12 aninhos de vida, no Infantil do Verdão, década de 80. Mas quando cresceu, já entre os profissionais, o garoto entrou para a história numa partida de gente grande. Em 95, tive a oportunidade de fazer 3 gols no Clássico, né? No Paulistão, em 95, ganhamos de 3-1 no Pacaembu. E as pessoas lembram disso até hoje, é um negócio, já vão fazer 19 anos e ainda está vivo na memória do torcedor. E para mim é alegria, né, e satisfação de poder ter realizado isso. Realmente um dia especial, um dia abençoado que marcou muito a minha carreira. Evair também teve esse privilégio. Pegamos o Corinthians numa tarde não muito inspirada e de repente os gols começaram a acontecer e eu fiz gol de cabeça. Fiz gol de pênalti e uma que andou meio que batendo no joelho ali, então foi um dia que a bola entrou de todo jeito. Um dia assim que deixou marcado na minha memória, na história do Palmeiras, porque não é sempre que se faz 3 gols numa partida de um rival tão grande, tão forte assim. Mas foi um outro Palmeiras e Corinthians que elevou o matador de patamar no conceito da torcida e do clube. Passou a ser temido pelo adversário e ídolo eterno do Palestra ao ajudar a tirar o Verdão da fila, justa e curiosamente, diante do maior rival. Esse título veio em 93, em cima de um grande rival. Que daí para frente o torcedor passou a nos respeitar mais ainda, aprendeu a gritar campeão, aprendeu a respeitar os seus jogadores. Isso para mim, até hoje, é tido como um momento marcante na minha vida. Há quem cresça com a atmosfera do clássico, há quem se encolha. Não é o caso do Vampeta, nem do Marcelinho Carioca. Eu gostava, me preparava de uma forma diferente, principalmente o emocional, né? Porque você sabe que você tem as condições técnicas, físicas, mas se o emocional não tiver equilibrado e aflorado, você não flui, né? Se falando de Palmeiras, você tem que falar com respeito pela instituição que é, mas era muito gostoso estar jogando contra o Palmeiras. O Pezinho de Anjo se consagrou no Corinthians também por ter tido muitos êxitos no duelo. Porém, no começo, foi difícil. Em 94 eu não fiz nenhum gol no Palmeiras, era na trave. O goleiro defendia. O ano inteiro você não fazia um gol.
contra o seu maior rival, o torcedor ele fica bravo. E graças a essa pressão, Marcelinho desencantou. E naquele jogo eu tinha errado um passe, eu dominei a bola e fui dar para o André Santos, Roberto Carlos roubou e fez 1-0, o gol em cima do Ronaldo. E meu pai estava nas cadeiras. Eu olhei para as cadeiras e um tumulto em cima do meu pai. Então a torcida foi para cima do meu pai. E falando, pô, esse cara faz gol em todo mundo, manda esse neguinho de volta para o Rio, ele não está fazendo gol em cima do maior rival. Foi quando teve aquela falta de longa distância. E eu lembro que eu olhei pro banco, o Eduardo Amorim fazendo o gesto, pô, tá louco, tá muito longe. E eu falei, meu, vou acertar o gol. Acho que eu coloquei toda, não a minha raiva, a minha atenção, a minha vontade, o querer naquele chute e a bola pegou uma curva. E o cara foi lá na gaveta. Eu saí igual um louco, igual um maluco, desesperado, correndo, abracei o Daniel, chutei a bandeirinha, dei uma porrada na bandeirinha. E não era ainda o cano, era madeira. Aí quebrou aquilo ali, aí meu pé depois inchado. E olhando pra torcida e chorando igual um doido. Aí daqui a pouco, faltando um minuto, o Tupanzinho abre a perna, eu vou lá e cravo. 2-1. Ah, mano, aí aquele dia foi a consagração. O tradicional jogo de bola muda para sempre a vida dos atletas, para bem ou para mal. Qual seria então o segredo para se obter sucesso nesse clássico? Para se ganhar uma partida como essa é preciso você entrar em campo com 11, terminar com 11, não ser expulso, não ter jogador expulso, você ter a cabeça no lugar, nunca deixar com que a torcida adversária seja maior do que a força que tem o seu time lá dentro de campo. Tem que ter brilho, tem que ter vibração e ao mesmo tempo equilíbrio, né? Não pode exceder que o excesso muitas vezes pode atrapalhar a sua equipe por todo o trabalho por água abaixo, né? E quando chega a hora, a crise pode, em 90 minutos, mudar de parque. Você pode ter certeza de uma coisa, se o Corinthians ficar nessa fase até o jogo contra o Palmeiras, a redenção dele está nesse jogo aí. Pode ter certeza. A redenção dele está aí, porque a torcida vai cobrar mais ainda, quer dizer, não vai passar uma agulha e os caras vão jogar como se fosse a final da Copa do Mundo para eles. É uma partida em que o Palmeiras precisa saber tirar proveito. Você joga contra um adversário pressionado, onde a sua torcida quer ver vitórias, quer ganhar para a saída do sufoco. Tudo pode acontecer em mais um capítulo da série. É domingo que vem no Pacaembu pelo Paulistão e quem sabe ainda em 2014, ida e volta no Campeonato Brasileiro nas novas arenas do Alviverde e do Alvinegro. Estádios lindos, novinhos em folha, a serviço da velha e histórica rivalidade do derby. Boa tarde, Marco Aurélio. Muito obrigada por ter vindo, viu? Bem-vindo aqui ao Super Esporte. E alguns depoimentos te chamaram a atenção e outros você achou que faltou ali e tal? Que a gente passa a pensar no futebol só depois dos anos 90, né? Então tem a história de Leivinha, Ademir da Guia, Rivelino, acho que também houve grandes derbys naquela época que certamente poderiam também ter sido mencionados, mas a matéria está belíssima e esses são os jogadores que talvez os jovens de hoje reconheçam. Eu já lembro muito dos meus antigos craques, né? E certamente Dudu, Ademir, Rivelino, o próprio Leivinha, então são jogadores que marcaram muito também, que poderiam inserir a matéria historicamente maior. Talvez o tempo seja pequeno para isso. E alguma sugestão de placar para esse clássico? Sempre o que está pior vence, né? Por conta desses grandes jogos, porque o adversário que vem confortável, como o Palmeiras, e é um campeonato que o Palmeiras está absolutamente classificado, o Corinthians não. O Corinthians precisa dessa vitória, nada muda para o Palmeiras. Evidente que o clássico em si motiva, mas a necessidade do Corinthians de vencer é muito maior, então acaba sendo talvez o mais envolvido no jogo. E Jadson? Jadson, um grande jogador que foi bem no São Paulo até onde foi talvez administrado. Acho que a vinda do Ganso colidiu um pouco ali com o Jadson. Foram dois jogadores, 2-10 que poderiam jogar juntos, mas certamente há mais conflito do que acordo nessa posição. Foi uma pena ele ter vindo
com tanta expressão e depois ter saído. Mas, enfim, foi assim que trabalharam. Cabe agora ele ter sorte no Corinthians, porque no São Paulo ele foi um ótimo rapaz. Bom, agora deixa eu falar. As diretorias de Palmeiras e Corinthians estão reunidas hoje no Salão Nobre do Pacaembu, junto com seus presidentes Paulo Nobre, Mário Gobi e também os técnicos Gilson Kleina e Mano Menezes, com a intenção de incentivar a paz nos estádios. A ideia é que os dois times entrem em campo juntos, né, com uma faixa escrita adversário não é inimigo, rivais só em campo. A iniciativa dos clubes é muito bacana, só que ontem já rolou confusão na venda dos ingressos no Palestra Itália. Um torcedor da organizada foi agredido por um segurança do clube e a Mancha Verde monopolizou os 2.000 ingressos que a torcida tinha direito. Eu queria te perguntar, Marco, a iniciativa dos clubes é interessante, né? Mas de que maneira a venda dos ingressos também pode ser feita de uma maneira mais pacífica e organizada como um todo, né? Para todos os clubes, todas as torcidas? Eu creio que essas manifestações são boas, mas elas não prosseguem, porque você faz um evento, mas a alma do torcedor que não é boa, ela, especialmente dos torcedores organizados, eles não têm esse espírito. Então, eles criam as confusões. Nós falamos de políticas públicas realmente que inibam essas ações. Agora nós vimos recentemente nas manifestações, já se fala em políticas públicas para criar um meio termo entre o pacífico e a anarquia. No futebol também nós precisamos ter, evidentemente, políticas públicas para impedir agressividade, violência, vandalismo e deixar o torcedor comum ir ao estádio. Por isso que os 2.000 são da torcida organizada da Mancha Verde, porque o correto seria que torcedores, pais, filhos pudessem assistir a partida em conforto e em segurança. Essas ações são bonitas de mostrar no fim de semana, na próxima semana já começa tudo de novo. Se não houver política pública, pode esquecer. Muito bem, o São Paulo segue se preparando para enfrentar a Portuguesa amanhã, às 9h no Morumbi. E o Garrafa, nosso querido repórter, esteve no CT da Barra Funda e acompanhou o treino de ontem. Pato continua treinando com seus novos companheiros, mas ainda não tem data para a estreia. Vale lembrar que ele não vai poder jogar pelo tricolor no Campeonato Paulista. Afinal, já disputou mais de 3 jogos desta competição pelo Corinthians. Além dele, Muricy Ramalho não vai poder contar no clássico de sábado contra a Portuguesa com Rodrigo Caio e Álvaro Pereira, que estão suspensos. As novidades para esta partida ficam por conta de Luiz Fabiano, que volta de suspensão, e do zagueiro Roger Carvalho, que há quase um ano no clube está recuperado de lesão e vai finalmente estrear com a camisa tricolor. Realmente agora o que falta é ritmo de jogo, essas coisas, mas eu estou bem preparado, já treinei bastante parte física, né, a parte com bola aqui nos treinamentos, então eu estou apto a fazer uma partida, né, dos 90 minutos se precisar. Tanto tempo sem jogar e Roger sabe que vai ter mesmo que controlar a ansiedade de voltar aos gramados. A ansiedade é normal, né? Com muito tempo sem jogar, né? Estão em recuperação e quem me ajudou mesmo esse tempo foram os médicos italianos, né? Tem vários amigos lá, fisioterapeutas, né? Aqui como equipe, né? do São Paulo, né? Então eles que me ajudaram bastante para que eu possa estar recuperado hoje, né? E agora eu só penso mesmo em ajudar a equipe de São Paulo, né? Ia comentar. Muito bem, o Pato entrou no segundo tempo do treino e marcou 2 gols, depois que ele substituiu o Luiz Fabiano, que não está suspenso. O Marco Aurélio até aqui me corrigiu. Ele está sendo poupado, ele certo, Marco Aurélio? Contra a Ponte Preta ele foi poupado e por razões internas do Muricy. E agora ele volta sem nenhuma suspensão, está liberado para jogar. Muito bem. E o Pato agora vai ser dono da camisa 11, que era do Ademilson, que passou agora a ter a 19, que era do Boi Bandido, certo? E eu queria saber a tua expectativa para essa chegada do Pato no São Paulo. Agora você acha que ele vai se entrosar legal? Ele marcou aí 2 gols, né? E quando efetivamente você acha que o clube já vai poder contar com ele ali, ó, na labuta? Pois a contratação do Pato, ele é um jogador excepcional. Tecnicamente, ninguém discute as qualidades do Pato. Mas me preocupa um jogador que, à véspera de uma Copa do Mundo, né, que será no Brasil, fica fora do Campeonato Paulista, que seria a única janela que ele teria para mostrar o futebol para uma convocação. Abdicar de jogar numa época que ele poderia estar participando para buscar uma vaga à seleção brasileira numa Copa do Brasil, no Brasil, me espanta, porque se fosse eu, jamais permitiria não participar para buscar uma vaga à Copa do Mundo.
tomara que ele venha envolvido, que ele tenha foco, porque os jogadores hoje todos, eles têm muito mais participações na mídia, fora, em outros lugares que não o futebol. E eu desejo, claro, ao São Paulo e ao Pato que tenha extremo sucesso, mas desde que ele realmente analise isso como fator de carreira e projete em si mesmo todas o foco no futebol. Eu acho que se ele fizer isso, poderá ser um ótimo reforço para o São Paulo. Isso aí, o São Paulo vem aos poucos, né, aí ajustando a equipe. A novidade que pode chegar ao clube agora é o meia Wagner, vindo do Fluminense. Em troca, o São Paulo daria o Oswaldo, o atacante Oswaldo, que ficaria por empréstimo no Fluminense até o fim da temporada, assim como o Wagner no São Paulo. As negociações parece que já estão muito bem encaminhadas, avançadas, e eu queria saber a sua opinião sobre essa transação, Marco. O Oswaldo foi um jogador que veio, fez muito sucesso, foi a seleção brasileira. Também me preocupa por que ele não prosseguiu nesse ritmo, né? No ritmo de alto nível que ele estava mostrando. O Wagner é um jogador interessante, importante. Acho que quando os jogadores não estão bem nos seus clubes, a troca é sempre favorável, desde que a negociação futura possa ser concluída, para que a gente não empreste, depois devolva, não conseguiu contratar pelo preço. Enfim, eu acho que essas medidas são saudáveis, desde que os dois jogadores tenham o mesmo peso no valor econômico e que possam ajudar os clubes que vêm. Eu acho que toda mudança pode ser positiva. Bom, o São Paulo tem feito aí algumas contratações, né? O Pabon, enfim, o Álvaro Pereira. Queria saber, o Souza, né? Queria saber o que você está achando desse elenco que está sendo montado aí aos pouquinhos. Bom, é o terceiro, quarto elenco que o São Paulo monta em 3, 4 anos, né? Isso é uma coisa a ser analisada. O Álvaro Pereira é o melhor jogador pelo espírito. São Paulo não precisa de jogadores só talentosos. São Paulo precisa de ter um espírito novo, um espírito de vocação à marcação, à vitória, à busca. É um elenco tecnicamente muito qualificado, mas que junto ele não representa aquilo que tem individualmente. Falta ao São Paulo talvez ter um elenco mais envolvido, mais pegado, que realmente tem uma proposta de jogo de profunda participação coletiva. Mais unido, mais entrosado? Participação coletiva. Unido dá a impressão de dispersão pessoal, não é isso. Acho que as características dos jogadores têm que combinar para que eles possam exatamente cumprir funções específicas. Você vê muito carreira solo e pouca carreira coletiva. São Paulo precisa trabalhar no coletivo. Essa é a minha colocação. Legal. Bom, agora eu vou ter que falar daquele assunto, né? A construtora Andrade Gutierrez saiu do projeto de cobertura do Morumbi e, na época, o São Paulo emitiu uma nota oficial confirmando que as divergências políticas foram foi o que motivou, né, a empresa a deixar o projeto. Quais são, eu queria saber exatamente, se é que você se sente à vontade para falar isso, quais são as divergências de fato políticas que existem entre oposição e situação para esse assunto, cobertura do Morumbi. Todos queremos a cobertura do Morumbi, todos queremos que o torcedor de São Paulo esteja mais confortável e em nenhum momento nós imaginamos que a cobertura não fosse necessária. Você tem que esquecer a cobertura e entender a complexidade de um negócio. O custo, praticamente 500 milhões, 450 para cima de 500 milhões e, evidentemente, todo o negócio que está posto em cima desta cobertura. Estacionamento, arena, o tempo de carência de que o São Paulo vai ceder seus ativos para compensar esse investimento. E o que nós queríamos entender, evidentemente, é a complexidade desse contrato. Qual o envolvimento do São Paulo em relação a isso, as perdas de receitas, o futuro compromisso em 20 anos. E quando nós montamos uma comissão para debater com a construtora, ela se retirou. Então, a nossa missão é defender os interesses do São Paulo. A gente vê claramente os problemas que o Palmeiras viveu e vive com a construtora que fez o consórcio. Nós vemos a Arena Grêmio com seus problemas, o Atlético Paranaense com seus problemas. Nós estamos vendo o Corinthians agora com um estádio belíssimo, mas também com problemas de ordem econômica na transação dos recursos, que esse é o nosso problema. Nós não queremos que o clube tenha amanhã problemas em relação a esse, entre aspas, endividamento. Alguém vai dizer que não há endividamento porque o fundo pagaria a cobertura, mas nós temos uma contrapartida a ser ofertada. E essa contrapartida não ficou clara, primeiro, numa única apresentação do Conselho. Segundo, que nós queríamos debruçar o contrato com uma comissão de altíssimo nível e debater todos os pontos que a gente pudesse ter dúvidas. Isso não foi possível, uma vez que Andrade saiu antes do debate.
Quando ela sai antes, a gente tem que entender que alguma coisa talvez pudesse ser mais específica. E vamos esperar que no futuro a gente crie condições para fazer a cobertura ou por conta própria ou de uma forma consorciada. Bom, nas matérias todas que eu li, falou-se que ela saiu por ter sido atacada pela oposição. Confere isso? Ela não foi atacada, ela foi questionada. Nós estamos num país democrático. Agora, uma construtora do nível que nós temos plena confiança, da Andrade Gutierrez, se ela se sente atingida por um debate, ela não pode ter obra pública, porque eu trabalho na parte pública como vereador e sei quanto isso é difícil para você acordar alguma coisa, em CPIs, em congresso, em câmaras, e volta e meia as construtoras estão no foco da discussão. Então, se um pequeno conselho, dizer pequeno em termos de número, né, de representatividade muito grande, é motivo para sair, ela não pode fazer obra pública, porque o debate é muito maior e ela nunca se omitiu dos debates. Tá. Por enquanto, tem alguma construtora outra em vista ou não? Tá tudo nós parado. temos eleições agora em abril. Sim. E certamente, a partir daí, todos estaremos juntos para, que seja lá quem ganhe, para tentar colaborar e viabilizar uma cobertura para o São Paulo. Legal. Marco, o Adriano ontem, depois de 2 anos, voltou aos gramados, né, pelo Atlético Paranaense na Libertadores. Ele entrou aos 40 minutos do segundo tempo. E eu queria saber o que você acha desse retorno do Adriano, né? Você que conviveu com ele. Queria saber o que você acha, se você ainda acredita nele, no futebol dele. E ele deu uma declaração dizendo que acredita que pode sim ir à Copa do Mundo. O que você acha disso? O Adriano perdeu 2 anos da vida esportiva e isso é muito difícil e perigoso, porque os anos não voltam para trás. Sim. O atleta de 28, 29, 30, 31, ele começa realmente a ter muito mais dificuldade do que aquele de 24, 25. Então ele tem realmente que perceber que o tempo passa. Ele é um jogador alto, forte, pesado, veloz e essas características são fundamentais com o seu treinamento e a idade. Eu acho que ele tem potencial, acho que ele perdeu muito tempo, acho que a Copa absolutamente está fora do Adriano, porque ele jogou 5 minutos ontem e fala em Copa do Mundo. Imagina os que estão jogando campeonatos e campeonatos com alto nível, com jovens, sem lesões pregressas e que pensam numa Copa do Mundo. É uma injustiça muito grande, não se joga com o nome. Eu desejo a ele toda a sorte, passou comigo no São Paulo, tivemos brigas, mas foi excepcional comigo lá, não tivemos problema nenhum no sentido do trabalho, né? Alguma coisa que foi corrigida. E ele não pode perder tempo, ele tem que concentrar no futebol e não nos seus amigos. Você acredita? Acredito que ele possa voltar e jogar em bom nível. Em seleção, não acredito. Tá. Bom, vamos falar do Tinga. Com certeza você viu que essa semana ele sofreu racismo, né, pela Libertadores contra o Real Garcilaso lá no Peru. E eu queria te perguntar o que pode ser feito. É óbvio que o racismo não tem que existir em lugar nenhum, mas em situação de um campeonato, enfim, dentro de um estádio, de que maneira a gente pode combater esse tipo de atitude racista, Marco Aurélio? Olha, eu acho que o racismo é o que há de mais desumano que possa existir em qualquer setor. Depois do racismo vem a violência. Nós não conseguimos combater a violência. Combater o racismo fere muito mais do que a violência, porque ela é gratuita e diferenciando pessoas que não têm diferença. Eu acredito que no Peru e nesse clube, que é talvez novato, não tenha tanta expressão como um clube internacional, ele deva ser punido de forma exemplar. Banido Banido é muito, porque o seu dirigente muitas vezes não é culpado por algum torcedor, algum cidadão que não tenha cidadania, que não tenha cultura para entender essas coisas. Mas deveria perder os mandos de campo, jogar fora, enfim, uma punição aos torcedores e não aos jogadores e o clube. Muito bem, Marco Aurélio, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer. Venha mais. Obrigado, foi uma delícia foi te ótimo. receber. Obrigado, querida. Obrigado. Voltaremos, se Deus quiser. Tá? E ó, gente, hoje tem Hangout, tá? Se der pra colocar aí embaixo o enderecinho do Hangout, do que a gente tá fazendo ao vivo, não vai dar? Então depois eu ponho no meu Twitter, tá? Um beijo, boa tarde, a gente volta a se ver semana que vem, segunda-feira. Ter que se alegrar. Neste domingo, 9h30 da noite, acompanhe os principais lances de Corinthians e Palmeiras no Mesa Redonda. Assista agora Você Bonita e logo após, Mulheres. Se você não sabe, eu sei, eu vou lhe contar o que é sentir alegria.